News. Olá, eu sou o Lincoln Augusto e está começando mais um Hot News Entrevista e junto comigo o jornalista Ângelo Franchini Neto. Olá, Lincoln, ouvintes e telespectadores da Hot 107. Hoje nós recebemos em nossos estúdios o astronauta brasileiro e ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, que vai conversar com a gente sobre a sua carreira. Marcos Pontes, bem-vindo aos estúdios da Hot 107. Olha, obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer poder falar de ciência, tecnologia, inovações, tantas coisas importantes para o nosso país e para o planeta como um todo. Lembrar aí que agora com a Covid, por exemplo, isso ficou cada vez mais ressaltado, né? E sempre um prazer poder falar aqui com vocês. E antes de iniciarmos a nossa entrevista, o Hot News tem um oferecimento de Ike Fome. Sempre chega aquela hora da fome. Tá com fome? Bateu a fome? Tá na hora de pedir o seu Ike Fome. Frigol é fácil, rápido e prático comprar na Frigol. Escolha o seu canal de venda favorito. E-commerce para empresas, acesse frigol.com.br. Peça suas compras sem sair de casa através do Delivery Já o Serve. Clicou, pediu, recebeu. Já o Serve, o supermercado da família feliz. LPNet. Com a LPNet você tem 500 MB mais Wi-Fi top por apenas R$ 99,90. Assine e ganhe instalação. Quem tem LPNet tem sempre mais. Arroz e feijão Safra Sul, o verdadeiro sabor que transforma o básico em divino. Ao ir ao mercado, prefira a qualidade Safra Sul Alimentos. Cicobi Crediacilpa. Abra sua conta até 30 de junho e ganhe o primeiro investimento mensal de R$ 20. Cicobi Crediacilpa, um investimento para a vida. TOTUS OS. Com as tecnologias da TOTUS, tudo fica sob controle. Unimed Lençóis Paulista, cuidar de você, esse é o plano. E Zilor, energia e alimentos. Marcos, mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios. Vamos começar então contando um pouco da sua história. Acredito que o Brasil todo já te conheça, né? Mas é sempre gostoso aí lembrar do seu início em Bauru, até chegar na NASA e a sonhada, né, visita aí ao espaço. Então, conta um pouco dessa infância em Bauru e também o início da sua carreira profissional. Olha, obrigado. Realmente isso é uma coisa que eu adoro falar pelo seguinte, porque de repente aí está nos ouvindo, assistindo, um jovem pensando, o que eu vou fazer na minha vida, qual é a coisa que me motiva, e de repente dentro dessa história, esse jovem, né, consegue essa motivação, essa jovem também. Então eu sou de Bauru, né, aqui pertinho, né, ali da Bela Vista. Eu morava na rua Beirute, ali onde tem a Praça da Bíblia hoje. Ali era o meu campinho de futebol, eu era um dos garotos que corriam descalços por lá, sonhando em voar, mas eu não tinha dinheiro para pagar a hora de voo. E aí, ia muito para o aeroclube da cidade, no lugar que eu ficava grudado na cerca. Hoje tem uma estátua minha lá, né, do sonho ao espaço, né? E conversando com os pilotos, e falar, já que você não tem dinheiro para voar aqui, vai para a Força Aérea. Na Força Aérea você pode voar, pode ter uma carreira e tudo mais. Mas eu também tinha que ajudar em casa. Então, quando tinha 14 anos, eu comecei a trabalhar na Rede Ferroviária Federal como eletricista aprendiz. Eu estudava de manhã no Senai, à tarde trabalhava como eletricista aprendiz, ganhava meio salário mínimo. Com aquele dinheiro eu pagava o curso do Liceu Noroeste, que estava começando na época, o Colégio Técnico Profissionalizante em Eletrônica. E foi assim que eu fiz o ensino médio. E o local que eu tinha para estudar era dentro da locomotiva. Quando eu tinha folga ali, acendia a luz de manutenção, estava estudando os livros lá. Eu lembro que o pessoal, na época, olhando, moleque, você está estudando para quê isso aí? Não, estudando para passar na academia da Força Aérea, quero ser piloto. Mas isso é impossível para você, só para filho de rico, você nunca vai conseguir. Aí eu cheguei em casa aquele dia, minha mãe, Dona Zuleika, italiana, olhos azuis, né, brava, olhou para mim e falou, o que foi? Eu falei, não foi nada, fala lá o que foi. Aí eu falei para meus amigos que eu quero ser piloto, vocês falaram que é impossível. Eu acho que eles têm razão, como é que eu vou passar? Não é, para. Ela falou, presta atenção. Aí olhou para mim, aqueles olhos azuis, e falou assim, olha, eles têm a vida deles, eles fazem o que eles quiserem com a vida deles. Você tem a sua vida, eu te digo mais, você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. Eu acreditei nisso, tenho falado isso para muitos jovens do Brasil todo e fora do Brasil, e acreditando nisso eu fiz a prova, entrei para a Força Aérea, fui piloto de prova, piloto de caça primeiro, depois engenheiro aeronáutico lá no ITA, fui fazer engenharia aeronáutica no ITA, depois piloto de testes da Força Aérea, né, testar os aviões da Força Aérea e outros. Voei no Brasil, fora do Brasil, voltei ao Brasil, fui fazer mestrado em engenharia de sistemas, depois lá em Monterey, na Califórnia, doutorado nessa área. E o Brasil entrou no programa da Estação Espacial Internacional, tinha um concurso público, a NASA veio ao Brasil para fazer esse concurso público, eu participei do concurso, fui selecionado pela NASA, fui lá, entrei na turma 1998 de astronautas,
2 anos para me formar como astronauta. Esperava voar em 2001, não aconteceu. Acabei voando em 2006, né? Em 2005 me deram um aviso, você vai voar ano que vem. Lá com a Rússia, porque não tinha voos nos Estados Unidos por causa do acidente da Colômbia. Fui lá com a Rússia, treinei, aprendi um pouquinho de russo lá também para poder voar. Fiz a missão, retornei, fiquei na NASA até 2018, foram 20 anos na NASA. E aí, em 2018, em março de 2018, bem antes ainda da eleição, o presidente Bolsonaro, encontrei com ele lá em Brasília, ele falou assim, pô, queria que você se candidatasse lá em São Paulo. Eu falei assim, pô, me candidatar, eu tô lá nos Estados Unidos, tal. E eu falei, o que eu gosto mesmo é de ciência e tecnologia. Ele falou, pô, tá aí, se eu for eleito, você vai ser o ministro de Ciência e Tecnologia, em março de 2018. E aí eu participei da campanha e tô lá no ministério. É um desafio muito grande, mas sem dúvida nenhuma muito importante para o país. Quando a gente fala de ciência, tecnologia e inovações, está presente em todas as áreas e é o coração do desenvolvimento de todos os países desenvolvidos, que a gente chama de desenvolvidos hoje. Então tive um prazer, uma honra muito grande de trabalhar, tivemos muitos resultados importantes do Ministério, né? E agora estou, vamos dizer assim, licenciado do Ministério como pré-candidato a deputado federal aqui pelo Estado de São Paulo. E Marcos, voltando ao tempo, né, ao passado, ou início de tudo, né, falando quem já nasce feito, né, que é um bordão que é utilizado, quando você criança, né, com esse sonho de pilotar e tudo mais, você já sonhava em ser um astronauta? E teve algum insight já na sua infância e adolescência, ou isso foi mudando no decorrer da sua carreira? Naquele tempo eu sonhava em ser piloto. Eu ia para o aeroclube, via os aviões, a Esquadrilha da Fumaça, aquela coisa toda, então o sonho próximo era ser piloto. Mas o que acontece? O meu irmão, Luiz Carlos, lá em Bauru, ele mandava cartas para a NASA, e depois eu vi como é que funciona o sistema lá dentro da NASA, recebe cartas do mundo inteiro, e aí tem um departamento para isso, eles mandam as fotos da NASA, assinadas muitas vezes por astronautas, e ele tinha essas fotos coladas no quarto dele, do programa Apollo, naquela época, né? E eu olhava aquilo e falava, pô, mas primeiro tem que ser piloto, mas quem sabe, né, um dia. E minha casa, ali na Bela Vista, ela tinha um puxadinho assim, mais pro fundo, e era baixinho. Eu lembro que eu subia no telhado, deitava ali, ficava olhando as estrelas à noite, fazendo observação astronômica, né, e sonhando em ser piloto, astronauta, quem sabe. Bacana. Ainda dando continuidade, quando você teve esse primeiro contato com a NASA, foi o momento que você falou, agora sim, cheguei onde eu queria, onde eu sonhava, e até falando um pouquinho sobre essa questão do sonho de infância, né? Acho que toda criança, né, Lincoln, que no começo sonha em ir para o espaço, né? E o Marcos Pontes conseguiu transformar esse sonho em realidade. Então esse contato com a NASA foi mesmo através de cartas, e quando você chegou lá, você viu que estava se tornando realidade? Eu lembro até hoje um momento muito marcante, né? Interessante que a memória da gente é associativa, né? Você vai lembrando das coisas assim. Eu lembro o primeiro dia que eu cheguei lá na NASA, no Johnson, depois de ter feito toda a bateria de testes aqui no Brasil. Aí eu fiz a bateria de testes lá na NASA de novo. Eu achava que eu estava selecionado já, mas não estava não, porque eu tinha que ainda passar dos testes lá. Aí fiz os testes todos, aí chegou o dia oficial, vamos dizer, da apresentação. Aí eu lá de terno, entrando pelos portões do Johnson Space Center, ali em Houston, com o nome assim todo, com aquele símbolo da NASA. Aí passou na minha cabeça assim, pô, e não é que eu tô aqui mesmo, né? Dá vontade de beliscar, pô, será que é verdade? Aí se junta lá, tivemos uma primeira reunião. Nessa primeira reunião, dos astronautas tinham sido selecionados, 32 da minha turma, né? Turma 17 de astronautas. A turma 1 foi aquela dos eleitos, lembra lá, né? Na minha turma 17. Aí junta lá numa sala de reunião e aparece o John Young, né? O John Young, ele trabalhava lá, tive o prazer de trabalhar com ele vários anos, ele foi meu chefe. E ele era um cara muito pragmático, assim, e vamos dizer assim, até meio tosco no jeito de tratar, mas uma pessoa muito boa, mas ele era tosco, assim, no jeito de tratar. Ele chega a falar assim, vocês estão aqui, nem todos vocês vão se formar. Alguns de vocês vão morrer durante o treinamento, alguns vão desistir e outros não vão ter a performance adequada. Eu desejo sorte a cada um de vocês, né? E eu espero que vocês lembrem disso aqui, que vocês estão aqui porque são voluntários para isso. Ok, foi um bom começo. Homens de Honra, né? Me lembra muito bem esse filme, que é um filme muito bonito de superação e que marca também essa trajetória do Marcos Pontes de superação de sonhos, de tudo que você conseguiu, né?
vamos dizer assim, num legado que está marcado para toda a eternidade, não só para o Brasil, mas para o mundo também. E agora falando, Marcos, quando você recebeu a notícia, você lembra desse momento? Quem deu essa notícia e como foi a sua reação para que você estivesse nesse projeto tão grande? Eu lembro, eu vim ao Brasil, na época eu fazia doutorado em Monterey, na Califórnia. Aliás, uma escola que tem a escola americana com o maior número de ex-alunos astronautas, né? Interessantemente, eu estava no lugar certo, né? Aí, vim ao Brasil, participei da seleção, e no final da seleção, né, teve todo tipo de coisa, análise de exame médico, físico, psicotécnico aqui, né, psicológico, essa coisa toda, e no final uma entrevista toda. Fizemos a entrevista, e aí ficamos em 5 finalistas no final, fizemos a entrevista lá, cada um, e de repente vem lá o Dr. Mussi, que era o coordenador da seleção na agência espacial. Aí ele chegou e falou assim: senhores, ele falava de um jeito estranho assim, senhores, nós já temos um veredito. E depois de esperar 5 horas, depois de fazer os exames todos, depois de fazer a parte final, que era a entrevista, não passou umas 2 ou 3 semanas fazendo os testes todos. Aí ele falou: senhores, nós já temos um veredito. E nós vamos apresentar individualmente, um a um, um de cada vez. A ordem é aleatória. E você é o primeiro. Pegou um cara e levou. O cara sumiu. Nunca mais voltou. Caramba. O cara foi abduzido, tal. Aí chegou lá, chamou um segundo. Eu fui o terceiro a ser chamado. Eu fui no corredor assim, né? Pô, cheguei até aqui, tá bom, né? Pô, eletricista aprendiz lá em Bauru. Tô na final para ser astronauta. Eles não vão me selecionar não, mas já pensou, hein? Sabe a mente da gente quando vai criando histórias assim? Aí entramos numa sala. O cara falou: entra nessa sala aqui. Entrei numa sala, tinha um senhor sentado lá, que era o responsável pela seleção. Aí ele olhou para mim, aí ficou assim, eu acho que demorou uns 10 segundos, mas para mim demorou uma eternidade, aquele momento, ele olhando para mim assim, só ele, fecha a porta. Marcos, sim senhor. Pontes, sim senhor. Marcos Pontes, sim senhor, sou eu. Você foi o selecionado, o escolhido para representar o Brasil como astronauta na NASA, no Johnson Space Center em Houston, no Texas. E isso vai exigir sacrifícios se você acertar da sua parte e da sua família. Eu quero saber se você está disposto a fazer isso ou não. Foi assim, naquele momento lá. E ainda dando sequência, como foi toda a preparação para a missão Centenário? Uma exigência física e mental muito grande, né, Marcos? O treinamento, ele é um treinamento bastante complexo, vamos dizer assim, porque são 2 anos para se você formar. É igual formar um engenheiro, vamos supor, né? Às vezes o pessoal fala assim, pô, é o ex-astronauta John Glenn. Não existe ex, é igual falar ex-engenheiro. É o ex-advogado, ex-engenheiro, não existe, é uma carreira, uma formação, né? E eu lembro que o treinamento, esses 2 anos primeiros, que depois você tem a parte especializada, né? Mas o básico desses 2 anos, ele é o seguinte: 70% é a parte técnica. Então é saber operar sistemas na situação normal, emergência, saber montar, desmontar, reconfigurar sistema. Então muita coisa na parte técnica. Depois 15% com psiquiatras, psicólogos na parte de preparação emocional. Afinal de contas você vai ficar com uma tripulação no espaço em situação de estresse e risco. Então tem a preparação emocional, é muito importante. Não é todo mundo que se qualifica nessa parte, né? Terceiro, com médicos no hospital, a parte fisiológica. Você tem que entender o seu corpo, como que ele vai operar no hospital, quando ele vai operar no espaço, quais são os fatores que vão prejudicar a sua saúde. Hoje eu sou praticamente surdo nos 2 ouvidos, eu uso aparelho por causa de sequelas de voo espacial também, e de mergulho de profundidade que eu fazia. E isso vai uns 10% do treinamento, né? Hospital, exames, coisa aí. E 5% é a parte de condicionamento físico, que é a parte mais fácil, logicamente. Você está com a saúde boa, não tem problema nenhum para fazer, mas é a parte divertida também. Então o treinamento é por isso, é mais ou menos nessa base, né? E depois você passa a parte básica, você começa na parte especializada. Aí você vai se especializar em atividade extraveicular, eu sou qualificado em extraveicular, robótica, também sou qualificado em robótica. E cada um, dependendo do background que tem, se especializa em certas áreas que são necessárias em voos espaciais. Então, quando eles montam a tripulação, eles pegam os tripulantes que para aquela missão especificamente são os mais adequados. E diante dessas informações, Marcos, em relação ao psicológico, né, como você acabou de citar,
O que passou na sua cabeça quando a partida para o espaço? Olha, aquilo ali é um momento muito tenso, mas também representa o início da realização de um sonho. E de repente você percebe que o sonho não é só seu, é de um país inteiro. Então eu tinha no meu braço uma bandeira do Brasil, eu tinha uma bandeira do Brasil embaixo do painel que eu coloquei lá assim também. E quando você começa todos os testes ali antes da decolagem, nós tivemos um problema de comunicação que deu uma dúvida se ia sair a missão, se não saía, né? Então trabalhamos ali, o pessoal de solo trabalhando, aquele foco no desenvolvimento técnico, né, do procedimento. E aí você tem uns 3 minutos antes do voo que você não tem nada para fazer, você tem que ficar esperando que o pessoal de solo está trabalhando lá na parte deles, do procedimento. E aí parece que demora 3 horas aqueles 3 minutos. E você pensa na família, você pensa nos seus filhos, você fala, será que eu consigo, será que vai voltar, será que não? Porque queira ou não queira, você está sentado em 200 toneladas de combustível, né? Um tipo de uma bomba de tamanho bem grande, a dinâmica é muito intensa, a vibração, alteração de pressão, a dinâmica, vamos dizer assim, todos os esforços na estrutura do foguete são muito grandes também. Então existe sim um percentual relativamente alto de que você tem um acidente fatal. Então você pensa em muita coisa, dá medo, lógico que dá, você não é doido, você sabe o risco que corre, todo mundo, medo é a emoção natural do ser humano, mas nós treinamos muito para trabalhar com isso e continuar a fazer o procedimento e tal. Eu lembro que eu pensava assim, cada vez que eu tinha medo, eu passava a mão na bandeira do Brasil, eu falava assim, eu não estou indo sozinho, está todo mundo indo comigo. E aquilo me dava uma sensação muito boa, porque a nossa bandeira representa, não é só um pano bonito, né? Ela representa toda a nossa tradição, toda a nossa cultura, toda a nossa história, o sacrifício de muita gente para a gente ter o país que a gente tem hoje. E é nosso, é de cada um de nós, é responsabilidade de cada um de nós fazer esse país funcionar. E naquele momento eu queria mostrar para todo mundo, vamos decolar junto aqui. Eu não podia falar nada, a única coisa que eu podia fazer era fazer gesto, né? Aí eu pedi para virar a câmera para mim, o Pavel virou, né? Inverteu a câmera. E eu apontei para a bandeira e apontei para cima. O que eu queria dizer era que estamos indo juntos. Por isso que eu apontei com 2 dedos, que um não dá noção de juntos. Estamos indo juntos para cima, né? E é isso que a gente precisa falar para o nosso país agora, entendeu? Nós precisamos ir juntos para cima. Se a gente quiser ter um país de sucesso, não pode ter um monte de divisão, né? Não é dividindo o país que a gente vai conseguir ter sucesso. A gente vai precisar unir esse país, que cada brasileiro tem essa noção clara, né? De que o seu trabalho, o seu conhecimento, a sua dedicação para o país é importante para todo mundo e para as futuras gerações. Então, é o momento da gente se juntar, igual aquilo ali, né? De vamos juntos para cima, né? Para o nosso sucesso coletivamente no nosso país. E é inevitável dizer que depois da missão, sua vida mudou completamente, né, Marcos? Como que você lidou e ainda lida com essa questão da fama, né? Onde você vai, todo mundo te conhece. Aqui, o pouco que a gente tem conversado com ele, né, Lincoln? Ainda demonstra ser uma pessoa ali do Bela Vista, simples e tudo mais. É isso mesmo? Você tenta trazer aquele Marcos Pontes de antes da missão para cá mesmo, tentando lidar com esse momento de fama, de sucesso numa missão? Eu acho que isso é muito pessoal. Assim, eu sou assim, né? Eu sempre fui, eu gosto de ter a minha raiz muito bem fixada. Porque uma coisa interessante, meu pai falava isso. Meu pai era de Pederneiras, né? Cresceu no sítio, ele era um sujeito simples, mas muito sábio, assim. Ele falava o seguinte, né? Olha, se você se desconecta da sua raiz, é como se fosse uma árvore que fica seca e vai ao sabor do vento, da onde as pessoas acham que você deve ir. Então você mantém a sua raiz bem fixada, né? Para que você não tenha dúvida na sua vida de quem você é, o que você pode fazer ou não. Então aquilo era muito, muito importante. Eu procuro manter isso, meus amigos estão aqui, a minha vida... A única coisa diferente que eu tenho é que eu já fiz uma série de coisas diferentes na vida, mas não sou nada diferente de ninguém. Então, eu gosto de manter isso aí. Me faz sentir bem, sabe? Assim, tranquilo com as coisas. E é importante, né, esse tipo de pensamento. Você tem que se manter você mesmo em qualquer situação, seja no Brasil, fora do Brasil. Eu estou nessa vida, vamos dizer, desde 1998, você vê que vamos muitos anos, 24 anos, né, como astronauta, o único aqui do Brasil, o único astronauta profissional do Hemisfério Sul da Terra, né, o primeiro e único, né, do Hemisfério Sul da Terra, profissional. Então, quando eu vou no exterior, tem muito disso, né, o pessoal faz toda aquela reverência, aquela coisa, eu me sinto muito estranho, como começa a ficar muito formal assim o negócio.
eu gosto de viver o momento ali de uma forma simples, que eu acho que é a maneira mais legal de ter. Nessa simplicidade, um fruto muito nobre, né? Falando agora, Marcos, em relação à Fundação Astronauta Marcos Pontes. Conte um pouco pra gente. Essa daí... A Fundação tem uma história que pouca gente sabe. Vou contar pra vocês aqui uma coisa que acho que ninguém... Eu nunca falei isso aqui, acho que em nenhuma entrevista, mas se me permitir, eu vou contar uma historinha aqui. Por favor. Começou assim, olha. Eu era piloto lá no 3º do 10º Grupo de Aviação em Santa Maria. Frio, né? Demais. E eu lembro que no inverno daquele lá, eu tava andando na rua Niederauer, que vamos dizer assim, a rua, o calçadão lá da cidade, eu e minha mulher. E aí eu vi umas crianças assim, no canto da rua, praticamente com pouca roupa naquele frio. Eu falei, pô, essas crianças no frio aqui, aquele negócio marcou. Eu fiquei, putz, a gente tem que achar uma maneira de melhorar isso. Mas eu era tenente lá, né? E por coincidência, naquela semana, eu tinha feito um voo para Saipan, com uma esquadrilha, para fazer lançamentos lá na área de stand de tiro. Quando a gente voltou, tinha a pista, o controlador mandou a gente esperar. Então eu fiquei circulando com a esquadrilha numa área de espera para dar um momento para o pouso. E naquela área de espera tinha uma fazenda, eu imagino, tinha um lago bonito na frente, uma estrada assim, com aquelas plantas do lado e uma casa muito bonita assim. Eu falei, puxa, que esse lugar podia ser uma fundação para ter aquelas crianças lá, sabe? Uma coisa conectou com a outra. Eu falei, quem sabe no futuro eu não consigo fazer uma fundação. Aí foi a primeira ideia da fundação, nasceu assim. O tempo passou. Nunca consegui, tenente. Eu falei assim, como é que eu vou fazer isso para fazer uma fundação? Tem que ter dinheiro, tem que contar, não vou ter dinheiro para fazer isso. E passou o tempo, eu tirei da minha cabeça, vamos dizer assim, mas ficou lá guardada a memória. O tempo passou. De repente, quando eu fiz a seleção de astronautas, eu falei assim, quem sabe como astronauta não consiga fazer aquela fundação? Fui selecionado, mas ainda não deu. Quando chegou 2006, quando eu fui selecionado para o voo, eu falei, agora acho que eu consigo. Ainda não deu. Cheguei em 2010. Lembra do tio Gastão, lá do Centrinho? Né? Ele me chamou para fazer uma propaganda de ácido fólico. Eu falei, claro que eu faço, tal, né? Aí eu fui lá no Centrinho, eu nunca tinha entrado no escritório. Ele tinha muito São Francisco, assim. Não sei se vocês já tinham ido lá, eu não sei como é que tá agora, mas tinha muito São Francisco no jardim, dentro da sala dele. Ele gostava de São Francisco, eu também gosto. Eu olhei lá assim, e falei, bacana, né? E aí, depois de gravar, no meio da conversa ali com ele vira para a Cristiane, que trabalha comigo há bastante tempo, ela estava lá junto. Aí ele olhou para ela, falou assim, ele olhou para mim e falou assim, e a fundação? Por que você não fez ainda? E aquilo me tirou, eu falei, não falei nada para ele. Olhei para a Cris, falei, será que você falou para ele alguma coisa? Ela tipo assim, né? Não fez nada. Eu falei, como é que ele sabe disso? Né? Eu falei assim, não fiz porque eu não tenho dinheiro. Ele falou, você tem sim, você tem. Eu falei, não tem recurso. Ele falou, você tem sim. Ele falou, não tem. Não, você tem. Olha só, eu vou te dar um cartão aqui do meu advogado que me ajudou a abrir o Centrinho. E mora lá em São Paulo, ela é de São Paulo. Vai lá e fala com ele que ele vai te ajudar a abrir a fundação. Tudo bem, peguei o cartão. Quando eu peguei o nome, Francisco de Assis, o advogado falou, ok, eu vou lá fazer. Né? Fui lá em São Paulo, falar com o doutor Francisco. Aí chegou, doutor, eu quero fazer lá a fundação, o que você quer fazer? Eu expliquei para ele como que eu queria fazer. Na época tinha outro nome, fundação, ia se chamar Pontes para a Vida, coisa assim, né? Aí, falei com ele, expliquei. Eu falei, mas não tem recurso. O tio Gastão falou para vir aqui, mas eu não tenho recurso. Ele, tem sim. Eu te ajudo a fazer o estatuto? Tem sim. Vamos lá falar com o procurador de fundações. Aí fomos lá falar com o procurador de fundações, doutor Ayrton, lá em São Paulo. Fomos lá falar com ele. E aí, explica para ele. Eu expliquei o que eu queria. Eu falei, mas eu não tenho recurso. Ele falou assim, lógico que tem. Eu não tenho. Como é que eu vou fazer isso, tal. Ele falou, tem. Ele falou assim, eu sou o procurador do Ministério Público para fazer isso aí. Eu estou acostumado a trabalhar com fundações, eu determino o que é possível ou não. E o doutor Francisco, ele vai fazer o estatuto, toda a parte certinha, a gente vai fazer, eu vou olhar para ficar direito, só tem uma exigência. Que você mude esse nome e coloque Fundação Astronauta Marcos Pontes. Eu falei, é isso? Ele, muda. Aí você deposita lá um valor, uma conta, e para dar partida, né, na conta da fundação, e é isso, tá feito. Aí só isso? Então, você tem o recurso é o seu nome. Então, eu não sabia, né? Foi assim que nasceu, lá em 2010 a fundação, e de lá para cá ela tem trabalhado em fomentar ciência e tecnologia para a educação, para motivar jovens para as carreiras, né, de ciência, tecnologia, ou para qualquer coisa. Basicamente motivar jovens para ver que a educação que faz a diferença. O que fez na minha vida, pode fazer na vida deles também.
Então, ela vem, né, trabalhando. Não é fácil você ter uma fundação para isso. E hoje em dia eu não tenho participado ativamente por causa do ministério, eu acabei me afastando da fundação, mas tem lá o Edson Mantovani, todo o pessoal trabalhando, né, na fundação e fazendo funcionar as coisas lá em Bauru. E uma das coisas que é muito característico da fundação, para quem acompanha em Bauru e que vai retornar esse ano, é o Arraiá Aéreo. Então, Arraiá Aéreo vai acontecer agora, depois de 2 anos, um hiato aí de 2 anos por causa da pandemia. Então, volta então Arraiá Aéreo. É um evento, talvez o maior evento aéreo civil do país. Na última edição, em 2018, nós tivemos cerca de 120 mil pessoas no final de semana. Um evento de família, sem nenhuma ocorrência, muito bacana. Tem voos de todo tipo, desde aeromodelo, planador, aviões pequenos, né, de aviação geral, aviões de acrobacia. A Esquadrilha da Fumaça sempre participa, Exército, Marinha, Aeronáutica, universidades, muita ciência e tecnologia para as pessoas, as famílias. E além disso, o nome Arraiá não é à toa, né, que acontece entre o dia 9 e 12 de junho, no meio das festas juninas. Então tem festa junina, tem palcos com shows, é muito bacana. É um evento de cultura, um evento de família, é um evento de ciência, tecnologia, e para motivar os jovens, tanto que vamos dizer assim, o sobrenome é Arraiá Aéreo, inspirando gerações. Eu espero contar com todo o pessoal aqui da região de Bauru e de outros lugares também, para que visitem entre o dia 9 e 12 de junho, lá em Bauru, no Aeroclube de Bauru, né, o nosso Arraiá Aéreo. Importante dizer que esse tipo de ação, né, o trabalho da Fundação, muda a vida dos jovens e, consequentemente, potencializa aí o crescimento do Brasil, né? Porque levando ciência, levando tecnologia, oportunidade para essas crianças e jovens, quem ganha é o país, né, Marcos? Olha, ciência, vai falar assim, pô, você está puxando sardinha porque você recentemente era o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações e Comunicações, lá no começo também foi. Mas, não, se você olhar todos, sem exceção, todos os países desenvolvidos, o que eles têm como uma coisa comum? O desenvolvimento muito forte de educação, ciência, tecnologia e inovações. Isso é o coração que pulsa e faz funcionar todas as áreas do governo. Quando você fala de agricultura, o Brasil tem uma agricultura muito forte, o Brasil tem uma agricultura pujante e que depende, e cada vez mais vai depender, de ciência, tecnologia e inovações. Se você olha a infraestrutura, vamos construir estradas, prédios, viadutos, etc. Dentro vamos dizer assim, na pavimentação, você tem cada vez melhores tecnologias para durar mais, para economizar mais dinheiro público, assim por diante. Sistemas são mais robustos, né, para manter o sistema. Se você nem fala em transporte, qualquer coisa que você fala em transporte, melhoria de combustíveis, redução de emissão de carbono, né, tudo isso depende de tecnologia. Qualquer área, falo na área de defesa, segurança pública, depende de ciência e tecnologia intensamente, vai depender cada vez mais. A própria educação, né, que já tem utilizado ferramentas de ciência e tecnologia. Ou seja, para que tudo isso funcione, o que você precisa? Você precisa de, obviamente, recursos no país, e não são recursos altos, são investimentos que têm um retorno muito alto, né? E o Brasil hoje tem investimentos adequados em ciência e tecnologia. Eu tenho o prazer de falar isso, e durante a nossa gestão, o investimento triplicou, né? A gente começou com 3 bilhões de investimento em ciência e tecnologia, que era o orçamento público, né, do sistema. Hoje a gente tem esse orçamento, não aumentou muito, mas tem esse orçamento. Nós temos ainda investimento privado de fundos, etc., que entram agora através do Invest.mcti. Nós temos uma secretaria específica para estruturas financeiras e a liberação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que coloca no mínimo 5 bilhões extras por ano em investimentos em ciência e tecnologia feito, né, durante a minha gestão lá nisso. Então isso muda a situação. Então investimento já é uma coisa, a gente tem a parte de infraestrutura. O Brasil tem uma infraestrutura e uma governança adequada para ciência e tecnologia. Isso nós temos. Agora, precisa melhorar os laboratórios, etc. Com o investimento, isso já está sendo feito, né? Tem investido muito. Nas últimas 3 semanas que eu estava no Ministério, né, eu assinei mais de 3 bilhões, né, para investimento em infraestrutura no Brasil inteiro, de ciência e tecnologia. Regulação.
Essa é uma das razões que eu estou agora como pré-candidato para trabalhar também na parte de legislação e regulação para o setor e para outros setores, que é um gargalo importante. Agora, tem uma parte que é essencial, que é formar gente, formar esses jovens. São eles que vão conduzir o país, são eles que vão ser os nossos futuros prêmios Nobel aqui do país, são eles que vão ser os futuros astronautas, são eles que vão ser os futuros presidentes, senadores e deputados. Eles vão conduzir o nosso país. A gente precisa formar bem esses jovens cientistas, professores, assim por diante. Então, essa você tocou vamos dizer, no meu ponto fraco, né? Quando falo na formação de jovens, isso é muito importante. Muito bem, Marcos. E agora falando sobre Lençóis Paulista, né? A sua vinda aqui na cidade que hoje completa 164 anos de emancipação político-administrativa. Qual a sua frequência de visitas aqui e também o seu relacionamento com a cidade do livro, Lençóis Paulista? Então, olha, aqui é a minha região, né? Vamos dizer assim, aqui é a minha vida, começou aqui, como a gente falou ali no começo. Então, desde o tempo de adolescente, desde o tempo de criança, né? Viajando pela região toda aqui. Então, eu me sinto muito bem aqui. Aqui é gostoso, você se sente em casa, assim. Eu tenho visto um desenvolvimento bastante interessante na região e aqui em Lençóis Paulistas especificamente. Mesmo passando na estrada, você já nota isso. Empresas novas ali de vários setores, né, sendo estabelecendo aqui. Isso demonstra aí um trabalho bastante importante, bastante interessante, né, da governança da cidade e dessa atração de investimentos para a cidade. Isso dá desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, mais empregos, né, você vê a movimentação em construções, etc. Tudo isso é muito importante. E como ministro de Ciência e Tecnologia, como eu falei, a Ciência e Tecnologia ela é uma ferramenta, uma caixa de ferramentas que a gente trabalha com os ministérios finalísticos. Então, nós não fazemos hospitais, por exemplo, mas nós fazemos a tecnologia que vai melhorar o funcionamento dos hospitais, como inteligência artificial para aquilo. Nós não aplicamos vacinas, mas nós desenvolvemos. O Brasil passou a ser independente na produção de vacina. Pensa bem, isso que eu estou falando aqui é histórico, né? A primeira vacina foi em 1796. O Brasil está atrasado mais de 200 anos em nunca ter produzido. Quando digo produzido, é desenvolvido e produzido, que produzir tipo AstraZeneca, você produz a tecnologia europeia, você produz o insumo farmacêutico com tecnologia de fora. Isso não é ter uma vacina nacional. Vacina nacional é você ter o desenvolvimento daquele conhecimento aqui. Né? O Brasil tem isso agora, né? Por exemplo, né? Vacina nacional, o Brasil é independente, a gente pode vender vacina para o restante do planeta. Se o planeta não vender para a gente vende para eles, né? Essas mudanças que são provocadas pela ciência e tecnologia são muito importantes do ponto de vista macro, estrutural, estratégico do país como um todo. Mas como ministro, como o Ministério, você não trabalha diretamente ali com cada uma das infraestruturas das cidades. Eu preparei o Ministério todo como uma máquina para produzir tudo isso. Agora, a minha visão dentro do Legislativo é justamente poder trabalhar com as pessoas no lugar onde elas moram, para colocar essa máquina à disposição, e aí sim, você tem muito mais contato. Então eu tenho viajado aí pelo estado, né, e aqui na região também, logicamente, e tenho conversado muito com as pessoas para ver, eu quero entender o problema daqui, local. Quais são as expectativas, as aspirações, quais são as dificuldades. Eu gosto de resolver problemas. O pessoal fala aí que eu e o Tarcísio são dois ministros técnicos, né, assim, nós não somos, entre aspas, políticos, assim, né? A gente gosta de pegar um problema, aliás, a formação é muito parecida, né? Eu do ITA, ele do IME. Então, qual é o problema? O problema é isso, a gente gosta de estruturar problemas, achar soluções, colocar na prática e chegar no resultado. Então, eu vejo isso agora com essa possibilidade, sabe? Então, eu estou muito feliz em conhecer. Hoje eu mesmo conversei um pouco com o pessoal da Associação Comercial e Industrial daqui, para conhecer os detalhes, né? Do que está acontecendo, onde que pega nisso. E aí você vai somando toda essa experiência anterior como ministro ou como embaixador da ONU, que aí tem a parte internacional também, ou 20 anos de NASA, né, em gerenciamento de projetos, mas você vai somando essa coisa toda. Quando você fala um problema, na minha cabeça já aparecem os bloquinhos, eu vou resolver esse negócio para sair da solução. Marcos, para a gente finalizar, trazendo um assunto bem atual, né, que é a compra do Twitter por Elon Musk, que é CEO da Tesla e da SpaceX. Para muitos, um desconhecido, né? Agora que ficou conhecido, mas para outros é um cara aí que está à frente aí da sua época. O próprio Elon Musk, né, é um sonhador quando o assunto é turismo no espaço. Você acredita que em breve essa será uma realidade? Será mesmo.
né? E o Brasil não está fora disso. É muito importante ressaltar que o programa espacial também era responsabilidade do Ministério, é responsabilidade do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, assim como o programa nuclear. E aqui o Brasil deu um avanço nesses 3 anos, de décadas no programa espacial. E eu fazendo isso aqui, o que eu estou enxergando é como encontrar o futuro. Não adianta você fazer as coisas olhando para trás, você tem que fazer as coisas olhando para frente. Então, como encontrar o futuro? E parte desse futuro é a exploração de espaço profundo, vamos dizer assim, né? Lua, Marte, asteroides, né? Outros planetas. Essa exploração, eu coloquei o Brasil no Artemis, que é um programa da NASA. O Brasil é o único da América Latina para participar, um programa da NASA para justamente fazer essa exploração. Isso vai abrir um caminho enorme para os nossos estudantes, pesquisadores, empresas, startups, poderem colocar seus produtos, vender seus produtos. Então, é um mercado enorme também. Ótimo. O Brasil hoje tem um centro espacial de Alcântara, né, viável comercialmente. Eu tinha lá o Acordo de Salvaguarda Tecnológica, 20 anos parado no Congresso. Olha lá, tocamos, funcionou. Então, centro viável, tudo isso. Agora eu estou vendo outras possibilidades também. Lembra que tem Natal, onde nós temos lá a Barreira do Inferno, né, que faz acompanhamentos, etc. Mas aquela pista do aeroporto de Natal, o aeroporto de Natal mudou, né? Foi para uma outra localidade mais distante da cidade, e toda aquela pista que tem a Força Aérea, a base da Força Aérea ali, ela está subutilizada, tem toda uma estrutura subutilizada. Eu tive uma oportunidade de conversar com o Richard Branson, lá da Virgin Galactic. Falando para ele, olha, que tal operar no Brasil para turismo espacial a partir lá de Natal? Então, vamos conversar. Então, assim que eu tiver uma oportunidade, vou conversar com ele pessoalmente, conversei com ele virtualmente, para ver essa possibilidade de operação aqui. O Ilan, ele tem essa sensação de visualizar o futuro e passar por todas as dificuldades para chegar lá. Ele quase quebrou mais de uma vez ali com a SpaceX e conseguiu desenvolver tudo isso. Eu tenho um amigo meu, né, o Gert Riesman, que trabalhava com ele, é um tipo de um sócio minoritário lá dele também, me convidou para trabalhar na SpaceX. Eu fui 2 vezes lá, quase que eu comecei a trabalhar com eles antes de vir para cá. Eu estava lá na NASA, eu fiquei até 2018, um pouco antes ele me convidou para ir para lá. Em 2018 eu vim para cá fazer uma visita, o presidente Bolsonaro me convidou para ser ministro, né? Eu acabei falando, pô, eu não posso deixar de aceitar isso, porque se der alguma coisa errada, eu vou falar assim, pô, eu podia ter feito, então eu nunca mais vou poder falar de qualquer coisa, então eu vou lá para ajudar, e vim aqui por causa disso. Mas quase que eu trabalhei na SpaceX, e esse é o futuro, da seguinte forma, você tem a Terra, você tem o Near Earth Orbit, que a gente chama, órbitas próximas da Terra, onde fica a estação espacial, né? Já tem uma segunda estação, e pouca gente sabe que é a Bigelow, né? Airspace, tem uma Bigelow Station lá, que é uma outra estação. Essa estação, a Estação Espacial Internacional, ela vai ser descomissionada no meio dessa década agora de 2020. Então, talvez 2025, 2026, ela fica descomissionada e vai ser passada para o setor privado. E ela vai passar a ser, então, uma operação para pesquisa, etc., mais do setor privado, que eu acho interessante. Enquanto a NASA e outras agências vão para mais distante da Terra, né? Essas outras pesquisas e etc. Isso vai abrir um caminho gigantesco para o turismo espacial. Eu vejo, num horizonte aí de 5 anos, talvez 10 anos, um movimento muito grande, não só de voos suborbitais, que é um primeiro começo, voos transcontinentais suborbitais também, órbita baixa para vários tipos de aplicações de turismo espacial. Muita gente vai ser que nem avião comercial. Você vai lá, você tem o piloto, os comissários, que são os aeronautas profissionais, vamos dizer assim, que conduzem, pilotam, se tiver uma pane de motor, eles que resolvem, assim por diante. E você tem os passageiros, que pagam para voar, por exemplo, de São Paulo para o Rio. E, obviamente, você não tem que saber pilotar o avião para ser passageiro, basta você sentar lá e ouvir o que a aeromoça ou o comissário fala. Olha, se tiver despressurização, a máscara vai cair, você só tem que saber fazer aquilo. É o que a gente vai ter. Então, muitos turistas espaciais, e vai abrir muita vaga também para aqueles que querem ser astronautas profissionais, que vai ser interessante, é outro ramo bacana. Muito bom. Gostaria de agradecer a presença de Marcos Pontes aqui em nossos estúdios. Recentemente nós entrevistamos o Juliano Tamura aqui também na Hot, e ele comentando, né, sobre aquela reportagem de 10 anos da missão. Sim. Então é muito legal, né, Lincoln? A gente ouvir o lado, né, toda a história contada pelo Juliano aqui, e agora
com a presença do Marcos Pontes. Estamos sempre de portas abertas para outras entrevistas. Novamente, obrigado pela presença. Olha, eu que agradeço. Parabéns a todos aqui de Lençóis pelo aniversário da cidade, né? E parabéns a vocês aqui pelo trabalho que vocês fazem. E obrigado por nos ajudar a divulgar ciência, tecnologia e inovações. Isso é uma coisa que o Brasil precisa fazer mais, divulgar. Eu quero pedir para o pessoal entrar no site do Ministério, embora não esteja lá mais o Ministério, mas é importante para os brasileiros saberem. Então, no site lá é gov.br/MCTI, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Lá tem muita informação que o pessoal não sabe. Muitas vezes a imprensa não mostra, né? O que não encaixa dentro da pauta. Mas informações sobre vacinas nacionais, informações sobre transformação digital, informações sobre materiais avançados, grafeno, nióbio. Amanhã eu vou estar lá em Caxias do Sul, na maior fábrica de grafeno da América Latina, né? Brasileira, com tecnologia brasileira. Muita coisa bacana de ciência e tecnologia para o pessoal ver, acompanhar e usar no seu dia a dia. Marcos, muito obrigado. E eu vou fazer aqui, né? O espaço da Hot 107 sempre será seu aqui, viu, Marcos? Opa, obrigado. Gostei da tripulação. Obrigado. Recebemos hoje no Hot News Entrevista o astronauta brasileiro e ex-ministro da Ciência e Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. Muito obrigado pelo carinho da audiência para você que nos acompanha em áudio e em vídeo aqui na Hot 107, no Hot News Entrevista. Eu sou o Lincoln Augusto, junto com meu amigo e jornalista Ângelo Franchini Neto. Um grande abraço a todos e até a próxima entrevista.